do começo. Vamos pensar o seguinte, a rastreabilidade não é nada mais, nada menos do que tu ter um monitoramento da vida de um produto. Provavelmente, para quem nunca ouviu essa palavra associada, né, dessa forma, ela talvez associe única e exclusivamente com o rastreio lá da compra que ela fez fora, né, da cidade, Sim. né? A rastreabilidade, ela existe há muito tempo já, não é uma coisa nova. Eu falo pra ti porque a gente conversa, tem gente que fala, pra que eu quero saber disso? A gente até falou sobre isso, inclusive com o próprio pessoal da AGED. Exatamente, que é a questão do abate seguro, né, que a gente já comentou aqui, nós temos um programa a respeito disso. Por aí começa uma transformação da cultura dentro do mundo agropecuário, que é possível a gente falar tudo que a gente quer, sem ter problema de ter retaliação, sem ter problema de estar falando que fulano pode não gostar, Beltrano pode não gostar. Vai ter sempre gente que não vai gostar, mas tem muita mais gente que gosta, muito mais gente que precisa. Mais um Chama na Botina no ar. E hoje com convidado, enquanto nós estamos aqui, 39 graus com sensação de 60, um sol para cada uma de nós. Esse convidado tá lá nos Pampas, aliás, tá no sul, e um tempinho gostoso que a gente acha de vez em quando, né, passar um friozinho. E ele veio conversar com nós aqui. E bem-vindo a Aécio Flores. Eu gostaria muito que você se apresentasse, né, para quem nos acompanha, quem é o Aécio, de onde o Aécio é, o que o Aécio faz, o Aécio trabalhava em quê, foi parar aqui com o quê, entendeu? Para que as pessoas entendam esse nosso bate-papo, por favor. Legal, muito bom falar com vocês. Vou chamar de gurias, já que eu sou Ótimo. do sul, né? A gente agradece. A gente agradece. De gurias, não tem problema. Bom, Lara, como tu disse, meu nome é Aécio Flores. Hoje eu sou responsável por uma empresa de desenvolvimento, né, onde a gente faz projetos para rastreabilidade no meio agropecuário, né, então soluções para o agro. E a minha história no agro é uma história até um pouco diferente, né, porque eu me formei em administração, né, e fui trabalhar numa empresa específica que não tinha muito a ver com agro. Isso lá em Auros 1996, 1995, por aí, né? E daí nesse momento a gente trabalhando na empresa, a gente identificou o mundo agro como uma porta aberta, né? Porque quando a gente fala de tecnologia no meio agropecuário, a gente pensa muito em tecnologia de solo, tecnologia de preparo, tecnologia de manejo, mas muito pouco de tecnologia falando em tecnologia da informação, né? Então a gente identificou nesse período uma demanda que tinha para isso, e daí a gente desenvolveu na empresa que eu trabalhava, no caso, uma ferramenta para controle de custo de produção agropecuária, né? Daí assim começou, vamos dizer assim, a minha entrada nesse mundo agro especificamente falando, né? A partir dessa iniciativa de montar essa aplicação para custo de produção, que funciona até hoje, que é o ADM Rural, a gente começou a criar produtos para pecuária específico, para aras e outras atividades que envolviam um processo, né? E dentro desse, vamos dizer assim, desse caminho de construção de solução, a gente resolveu em 1999, por uma iniciativa minha na época até, fazer um sistema de rastreabilidade bovina em ambiente web. Não se falava em Sysbov, não se falava em identificação de bovinos, né? A gente entendia que existia um movimento muito forte na Europa, já principalmente na Irlanda, para ter um controle individual de bovinos na questão de função sanitária, principalmente por causa da vaca louca, né? Então, nesse processo como um todo, a gente construiu um sistema de rastreabilidade web, muito, sim, básico, simples, onde o produtor entrava, solicitava sua identificação, na época não era identificação oficial do Sysbov, como é hoje, né? E iniciava o seu processo de individualização do animal e controle do indivíduo isolado na propriedade. Isso foi exatamente em 1999, nós estamos falando de 26 anos atrás, né? E daí nisso começou um movimento paralelo a isso, não foi puxado por nós, lógico, mas no Brasil inteiro, para existir um controle maior sobre rastreabilidade bovina, né? E isso em 2001 veio surgir o Sysbov, onde por ventura a gente já ter uma plataforma, a gente foi uma das primeiras empresas a se credenciar para operar dentro do sistema brasileiro de identificação de bovinos.
E nisso a gente ficou até, no caso, eu fiquei até 2022, né? Foi quando eu saí da empresa que eu ajudei a fazer crescer e se tornar uma certificadora e resolvi montar uma nova empresa totalmente voltada só para soluções para o agropecuário, para o mundo do agronegócio, propriamente dito, né? E daí nós montamos a FS Tech, né? E em função disso, na FS Tech, o nosso primeiro grande projeto foi redesenvolver o sistema de rastreabilidade bovina do Brasil, né? E nisso se criou um ambiente muito favorável, no caso, para começar a usar mais tecnologia no processo, né? Paralelo a esse movimento, eu entrei na Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável, como hoje sou coordenador do grupo de trabalho específico de rastreabilidade e certificação. A gente desenvolveu um documento de políticas públicas que foi enviado ao Ministério da Agricultura na figura da SDA, né? Esse documento de políticas públicas que saiu desse GT especificamente moldou o que é o PNIB, que é o Plano Nacional de Identificação de Bovinos, né? E nisso se criou, vamos dizer assim, um ambiente onde eu me tornei um especialista em rastreabilidade, né? Onde, em função da própria rastreabilidade bovina, de ter um conhecimento, uma proximidade muito forte com o tema e ter trabalhado com custo de produção agropecuária em geral no passado, eu comecei a explorar a rastreabilidade para as outras commodities agrícolas, como é soja e café hoje, né? Então hoje a gente está focado nesse processo de ter 3 commodities rastreadas em função de todas as exigências que a gente está vendo aí surgindo, principalmente agora com o mercado europeu e todas as exigências do nosso, vamos chamar assim, do mundo moderno, né? Porque, voltando no processo como um todo, o objetivo, acho, da produção, seja qual for a commodity, qual for o produto, é o respeito absurdo ao meio ambiente, porque a gente sabe que os efeitos do clima estão aí assolando todo mundo, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, o fato de tu fazer uma produção que respeite a condição, o Código Florestal, a condição do meio ambiente em si, virou fator fundamental e fator crítico de sucesso nesse processo. E vamos dizer assim, nessa esteira, a rastreabilidade hoje é uma das principais ferramentas, seja ela de bovino, seja de grão, seja de frutas, para conseguir ter essa comprovação e conseguir dar essa informação específica. Então, dando um resumo muito breve, porque tem muita história para contar nesse meio tempo, para vocês terem uma noção. Nesse meio tempo que eu fiquei construindo ambientes para rastreabilidade, eu recebi 2 prêmios do Grupo Gerdau de produtos para aço, só que eu botei 2 softwares lá específicos, que é o prêmio Melhores da Terra, né? Então a gente primeiro colocou lá um produto de rastreabilidade bovina, que não tinha nada a ver, não tinha aço, não tinha ferro, não tinha nada. E a gente ganhou como prêmio de inovação do prêmio Gerdau Melhores da Terra. E depois a gente pegou esse mesmo produto, encapsulou dentro de um telefone celular e também submeteu ao prêmio. Por mais que não tenha relação com aço, a gente ganhou de novo um prêmio de inovação com esse processo. Então isso gerou, assim, no meu caso, um ambiente muito favorável e muito positivo, né, para a questão de contribuir na elaboração e na construção de soluções de rastreabilidade como essa ferramenta essencial para o processo de produção hoje que a gente precisa no Brasil. Então, basicamente, esse é o resumo da minha história. Tem alguma pergunta, Lara? Acho que nem precisa mais perguntar mais nada, né? Nossa, bom demais, né? Quando a gente fala com quem entende do assunto, é o cara expert, né? Sabe, se você falou, você fez realmente um briefing aqui espetacular. Mas o que significa a rastreabilidade para quem não faz a menor ideia do que seja, para quem não é do agro? Como que a gente explica o que é essa rastreabilidade? Começar do começo. Do começo. Vamos pensar o seguinte, a rastreabilidade não é nada mais, nada menos do que tu ter um monitoramento da vida de um produto, né? Então, hoje, quando tu vai comprar um item qualquer, vai comprar lá um papel, entendeu? Tu vai entender que aquele papel veio de qual fábrica, aquela fábrica se alimentou de qual celulose, aquela celulose veio de qual floresta, que aquilo veio de uma silvicultura e se cumpriu todo o processo de Código Florestal. Então, eu estou pegando um exemplo bem fora do que é, para o pessoal entender como em geral.
E é a mesma coisa que a gente vai querer com um pedaço de carne, com uma proteína de soja, entendeu? Com um óleo vegetal, onde a gente vai entender de onde é que foi produzido, de onde é que veio, se cumpriu a legislação, se, vamos dizer assim, se eu não estou comprando aquele produto, contribuindo com alguma coisa que vai gerar um fator de contravenção, de descumprimento de Código Florestal e principalmente vai estar afetando a questão climática do mundo, né? A rastreabilidade ela existe há muito tempo já, não é uma coisa nova, né? Mas eu acho que essa grande demanda que surgiu nos últimos anos é em função da gente conseguir ter a informação de produção do que a gente consome, para verificar se tu está contribuindo ou não com os efeitos climáticos que hoje assolam o mundo inteiro, né? Então essa importância que a rastreabilidade tem, ela é uma questão de ferramenta, hoje ela é uma ferramenta de informação. Ou seja, eu vou comprar um produto, eu sei como esse produto foi produzido, eu sei a história de vida daquele produto, né? Então, na verdade, a rastreabilidade ela serve para te dar uma segurança, né? Principalmente para quem produz, onde ela vai estar dando transparência no seu processo de produção, vai dando transparência nos seus ativos que estão ali vinculados àquele processo de rastreabilidade, e também para quem consome, que vai estar consumindo um produto com total informação, com total segurança, que foi produzido nos critérios mais rígidos e mais seguros que existe dentro do país, né? E eu não vou estar contribuindo com vamos dizer assim, consumindo aquele produto com, vamos dizer assim, os efeitos de mitigação do clima. Eu uso um exemplo de uma experiência social que eu fiz no ano passado, né? Na cidade que eu moro, aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, a enchente do ano passado, que a gente teve em maio, 3/3 da cidade ficaram embaixo d'água, né? Então, de uma cidade de 300 mil habitantes, a gente tinha 180 mil desabrigados na cidade, por um período aí de 60, 90 dias. Foi um processo bem crítico, né? Eu fiz uma experiência social dentro da minha rede, onde eu coloquei assim: se tivesse no rótulo do produto escrito, eu não contribuí para encher a tua casa na última enchente, tu pagaria mais caro por esse produto? Todo mundo respondeu sim, é óbvio que eu pagaria, minha casa ficou a 5 metros debaixo d'água, perdi tudo que eu tinha dentro de casa e assim por diante. Então vocês têm que se acostumar a cobrar isso de quem vocês compram o produto, de ter essa informação, porque a gente não tem essa informação, né? E hoje muito produto agro que se consome, vamos dizer assim, cerca de 2-3% dá para dizer, né? Ela tem algum problema de produção em áreas de desmatamento, em uso de agrotóxico, que vá criar algum efeito específico hoje no efeito climático. Então eu estou batendo muito na questão do efeito climático por uma coisa muito aparente, assim, se a gente olhar até as próprias imagens da Índia, aquele mar de lama que acabou com a cidade lá e assim por diante, pegar as imagens da enchente do próprio ano passado aqui, a gente tem isso muito presente. Mas ela também serve para dar segurança sanitária no produto, né? Tu imagina um bovino tu vai poder entender quais são as medicações que esse bovino tomou durante a vida, o que ele se alimentou durante a vida, por onde andou durante a vida, para eu ter segurança total que aquele produto foi um produto criado a pasto, que aquele produto teve uma suplementação mineral, que aquele animal teve uma medicação inoculada, né? Então, todo o processo de rastreabilidade é para fornecer uma ferramenta de transparência de produção, transparência de informação, né? Então, lógico, ela não funciona sozinha, ela precisa de mais outros itens para dar esse compliance total que a gente precisa, principalmente de território, mas ela é a ferramenta básica para me acompanhar como esse produto foi produzido, em que tempo, em quais condições, para mim fazer o consumo dele adequado, né? Então é uma ferramenta de transparência, né, de informação de produção para qualquer tipo de produto específico. Provavelmente, para quem nunca ouviu essa palavra associada, né, dessa forma, ela talvez associe única e exclusivamente com o rastreio lá da compra que ela fez fora, né, da cidade, sim, né, que não deixa de ser uma parte somente do processo, né, porque quando a gente fez essa compra fora e gerou a compra, né, gerou a nota fiscal, o produto foi despachado, o produto está em trânsito, o produto chegou até a sua casa, ali é uma parte também desse processo, né? Então é interessante. Sim, é um rastreamento. É um rastreamento, né? Não deixa de ser.
Só que tu fica naquela ansiedade porque tu tá vendo a mercadoria se movimentar e vindo para ti, né? Exato. No caso do produto alimentício, do produto agro, não. Tu vai saber o que aconteceu antes daquele produto tá ali na gôndola, né? Exato. É como se eu tivesse comprado o produto direto comprado boi vivo na propriedade e acompanhasse tudo que aconteceu nele naqueles 2 anos antes dele ser abatido e ele virar aquela pedaço de bife lá que tá indo para minha mesa, né? Hoje então, eu acho que esse exemplo que tu deu é muito interessante porque tudo é rastreamento, né? Só que um a gente vai ver da vida passada e outro a gente vê, por exemplo, no caso de produto, nesse exemplo que tu deu, tu fica naquela ansiedade de onde é que se ele tá chegando em mim, né? E nesse a gente vai ver como que ele chegou em mim, em que condições É que ele você tá falou ali. isso, quando você falou, eu lembrei de uma outra coisa que talvez eu devesse perguntar no final, mas você falou agora, eu fiquei curiosa. Nós estamos em 2025 e eu chego no supermercado e vamos dizer que esse fosse um produto, que a maioria dos produtos vai ter lá um código de barra. Fosse uma caixinha de leite, por exemplo. Hoje eu consigo chegar no supermercado, se eu fizer a leitura do código lá, de um código de barras, por exemplo, de um... vai ter uma informação que... quer dizer, ela ainda hoje não me dá informação, em 2025. Mas eu poderia dizer, por exemplo, que daqui a, sei lá, 6 meses, 1 ano, 5 anos... eu talvez então chegasse na embalagem, lesse esse código lá, um QR Code, e ele me desse a rastreabilidade daquele produto, por exemplo? Esse é o objetivo. Esse é o caminho? É o objetivo. É tu chegar e ter condições de tomar a tua decisão de compra em cima da informação de produção daquele produto. Entendeu? Eu acho que nesse exemplo que tu colocou, eu vou ter lá 2 águas. Ou 2 litros de leite específicos, tá? Pronto. Eu vou ler um leite onde eu não tenho informação de qual é o tambo que veio, qual é o laticínio que produziu, quando que esse leite veio do tambo pro laticínio, quando é que ele foi pasteurizado e quando é que ele virou aquele litro de leite, entendeu? E o outro eu não vou ter informação nenhuma, né? Então a ideia é tu começar a ter um ativo específico que é a informação vinculada ao teu produto. E esse ativo dá transparência na produção, que é o grande objetivo e o grande resultado da rastreabilidade. Uau, porque aí eu já tô imaginando aquela... que aí assim, né? As lendas urbanas. Lenda urbana do leite. Você olha lá na caixinha, se a caixinha tiver não sei quantas cores no fundo lá da caixinha, que até onde eu sei é teste de impressão. Mas dizem que quando tem não sei o que, é porque o leite voltou para a fábrica, repasteurizou, não sei o que, foi reembalado e voltou para coisa. Quer dizer, daqui a um tempo, gente, a gente vai ler o QR Code lá e vai ter. E aí eu lembrei quando você falou antes da história do valor, né? O valor agregado. Sim. Quer dizer, se eu tenho um leite que tem a informação de toda essa rastreabilidade do produto, eu pagaria então mais, por exemplo, por esse produto que me dá a informação e eu sei de onde é que ele está vindo, diferente do outro, por exemplo, que não tem informação nenhuma. Faria muito sentido, né? Total sentido. E eu acho que o grande propósito não é nem eu pagar mais. O leite que não tiver informação, ele vai ser mais barato, porque ele vai estar sem esse ativo específico e sem essa segurança. A ideia é que com o tempo se faça que nem um processo que quem não tiver essa informação não vai conseguir botar o seu produto no mercado, né? Porque ela vai fazer parte do produto específico para dar segurança para o consumidor, né? Nesse caso de lenda urbana, então, ia acabar com várias lendas urbanas. Tu imagina nesse caso específico lá, um hambúrguer do McDonald's que vem com a informação de onde é que veio aquela carne que é gerada no McDonald's. Entendeu? É lógico que não vai vir no QR Code, que é que nem eles dizem, carne de minhoca produzida em laboratório. Não, vai vir que veio de uma fazenda, que aquela fazenda produziu aquele dianteiro virou hambúrguer no frigorífico X e do frigorífico X veio para o McDonald's, né? A ideia toda é criar esse processo. Até o próprio McDonald's já tem isso em alguns lugares no mundo, na Austrália, por exemplo, né? Que tem a rastreabilidade não só da carne, mas do pão, da alface e do tomate que está ali dentro do hambúrguer. Que é uma tendência no mundo ter esse tipo de informação para dar mais segurança para o consumidor, né? E acabar com esse tipo de lenda urbana também. Eu acho que esse teu exemplo é muito bom, sabe? Porque tem muita gente que às vezes lança uma fake news em cima disso, que tá querendo atrair like, atrair audiência para o perfil e começa a contar umas histórias
muito mal contadas nesse sentido. E a rastreabilidade, em função de ser uma ferramenta de transparência, ela elimina qualquer tipo de informação duvidosa, né? E porque se bem aplicado dentro de um processo controlado e monitorado, ela vai dar informação fiel de produção e só o produto realmente em condições de ser consumido vai chegar no consumidor, porque ele vai parar antes, né? Se tiver uma informação que desabone o processo. Você comentou na questão da Austrália, né? A Austrália é um país gigante como o nosso, mas a gente sabe também que ele não é tão povoado quanto o nosso, né? Ele é um pouquinho menor nesse sentido. Um país mais desenvolvido, economicamente falando, culturalmente também falando. Mas, assim, o que você vê aqui no nosso país, que além dele ser continental, ele tem regionalidades, né? E desigualdades gigantescas, ponto. Isso a gente sabe, é preto no branco. Vamos dar um exemplo assim, eu comparar o Rio Grande do Sul, que seria mais prático essa rastreabilidade, não pelo tamanho do estado, mas eu digo por todo o desenvolvimento que já acontece no estado. Como é que você vê isso hoje? Quais as regiões do Brasil se preocupam mais com isso enquanto consumidores? Eu não vou nem dizer na questão do produtor rural, né? Ainda mais que a gente sabe que o Sul, o ano passado, passou por uma situação bem complicada, né? Ainda está sofrendo as consequências, né? De ter acontecido o que aconteceu para alguns produtores, inclusive produtores de leite, a gente sabe que são produtores de leite que não são muito grandes, né? E você vê isso no consumidor em geral? Porque eu falo assim, eu e a Diana, nós moramos num estado que o nosso rebanho bovino é 10 milhões de cabeça, mas é gigante comparado com o tamanho que é o sul, e que alguns consumidores não têm essa preocupação. Eu falo pra ti porque a gente conversa, tem gente que fala, pra que eu quero saber disso? A gente até falou sobre isso, inclusive, com o próprio pessoal da AGED. Exatamente, né? Que é a questão do abate seguro, né? Que a gente já comentou aqui, nós temos um programa a respeito disso, de falar a respeito até onde esse gado é abatido. Você consegue, na tua empresa, ver essa diferença de estado para estado, voltando a dizer que nós temos muita regionalidade, né? Assim, cada das 5 regiões do país existe muita diferença em termos de até da formação desses outros estados, né? Das suas ancestralidades. Você já vê isso hoje? Alguns estados estão mais preocupados com isso? Eu acho que eu vou separar a resposta em 3 respostas. Pode separar, à vontade. Tá? Primeiro, fazendo uma comparação da Austrália com o Brasil. Sim. Não tem como comparar. Fazer rastreabilidade na Austrália inteira é mais fácil do que fazer rastreabilidade, por exemplo, no estado do Mato Grosso, no país. Ponto. Entendeu? Lá existem 8 a 9 províncias que produzem gado, entendeu? Eles têm um rebanho de 25 a 26 milhões de cabeças, né? Então é muito mais fácil desenvolver uma rastreabilidade como eles têm lá do que desenvolver num país continental com 210 milhões de cabeças e, como tu disse, com diferenças culturais e sociais enormes de norte a sul do país. Então, primeiro, a rastreabilidade no Brasil é um modelo único, tem que ser dela, não pode ser um modelo copiado de terceiros, tá? Segundo, essa conscientização, ela não existe. Hoje, eu acho que um dos grandes fatores da rastreabilidade ela não ter uma velocidade de implantação tão grande no Brasil é em função do consumidor não exigir isso no momento da compra. Não existe essa consciência do consumidor. E vamos ser bem sinceros, a gente não tem como exigir essa consciência hoje em dia, porque às vezes uma grande maioria dos consumidores não sabe nem o que vai conseguir comer. Exato. Então, como é que ele vai se preocupar que se aquele produto foi produzido com condições A, B ou C, né? Mas é a grande, vamos dizer assim, virada que tem que acontecer na consciência de qualquer um que consome hoje. Principalmente puxado pela tendência da classe média, que tem mais opção de compra, né? De conseguir ter essa exigência e começar
a criar um processo onde isso vai chegar como no frigorífico e vai até o produtor, vai chegar nas indústrias de esmagamento e vai até o produtor, vai chegar nas indústrias de secagem, vai até o produtor, independente do grão que vai ser produzido, independente do produto que seja feito. Então, acho que esse capítulo de consciência de consumidor no Brasil, ele é um capítulo que está começando agora, né? E vamos dizer assim, eu acho que é muito função desse movimento atual do agro, principalmente da força da mulher do agro agora, entendeu? Trazer essa conscientização. Eu falo isso não só porque eu tenho 3 filhas e tenho uma esposa, então eu estou muito acostumado com esse ambiente feminino na minha casa, né? Mas eu acho que o papel da mulher dentro de ter a segurança da saúde na família nunca foi tão exposto hoje no Brasil e no mundo. E essa questão da consciência dela de comprar um produto melhor, um produto mais seguro para se alimentar e dar para os seus filhos é o início de uma consciência nova que está chegando. E esse reflexo, para mim, pelo menos é o que eu entendo, está tendo muito no mundo agro a partir de uma posição de liderança das mulheres dentro do agronegócio. Porque elas são muito mais preocupadas com isso do que o próprio homem no processo, né? Hoje eu acho que o homem está dentro de uma visão um pouco machista até, ele é muito mais preocupado em como é que eu vou produzir mais, como é que eu vou explorar mais a terra, como é que eu vou conseguir tirar mais, vamos dizer assim, da mesma área, e a mulher está muito mais preocupada com as questões de vou produzir de uma forma conforme, vou produzir com uma questão que não agrida a natureza e vou ter um produto mais seguro não só para mim, mas para todas as gerações futuras. Então acho que isso é uma consciência muito do fator da preocupação da mulher com o bem-estar da família. Ela hoje, quando ela é uma produtora rural, ela pensa no bem-estar de todos do que ela produz, né? Na visão dos estados, Lara, para dar o último item, eu acho que hoje os estados eles estão muito preocupados com a sua commodity de produção. Então, estados que têm vamos dizer assim, um histórico de produção pecuária, um histórico de produção de grãos muito forte, eles são os estados hoje que estão mais avançados no processo de rastreabilidade. Podemos citar os Mato Grossos, podemos citar o próprio São Paulo, Goiás, Santa Catarina, que independente de ser um estado com uma pecuária, no caso, muito pequena, é um estado que há 10 anos já tem rastreabilidade individual de todos os seus bovinos, né? Então é um estado pioneiro, independente de ter 1.200.000 cabeças de gado só no estado. Imagina, praticamente 10% do que tem aí no Maranhão, especificamente falando, né? Mas ele rastreou, identificou todos os bovinos e hoje tem um controle completo sobre a carne de gado e a carne de suíno do estado como um todo. Então, é muito mais em cima da commodity, né? Então, Mato Grosso está muito preocupado porque ele é o maior produtor de carne para exportação. São Paulo está preocupado porque é o maior abate de exportação que existe no Brasil, né? O Mato Piba está preocupado porque hoje é uma área de expansão agrícola no Brasil e, vamos dizer assim, é uma área onde se tem mais para produzir, onde está se crescendo muito nesse processo e já quer crescer do jeito certo, né? Então, é muito mais, eu acho que da visão estadual do commodity que ele produz, né? Se a gente juntasse isso com uma conscientização do consumidor, daí sim a gente poderia dizer assim, olha, tal estado X tem conscientização maior, tal estado Y tem conscientização menor. Mas hoje o pessoal está muito olhando para si, para o seu estado, para a economia do seu estado, para garantir esse item de produção, né? A gente está passando agora por esse problema do tarifaço, que já vai gerar, vamos dizer assim, algumas quebras nesses processos de estado. A gente tem aí a região Nordeste com um risco alto em cima do seu processo de produção de exportação, a região Centro-Oeste com risco médio para baixo, em função de outros mercados específicos, mas todo mundo está no mesmo barco nesse processo, né? Então, essa preocupação acho que é latente do Estado em função de dar soberania da sua produção e garantir a sua receita em cima do que ela produz. Então são distintos os itens, né? Lógico, porque o primeiro parte de uma conscientização geral de consumidor, não interessa se o consumidor está no Oiapoque ou no Chuí, a conscientização tem que ser a mesma, né? Mas também vai muito da classe econômica e do como é que é o estilo de vida de cada um deles.
né? Como eu disse, não tem como a gente exigir de uma renda da massa mais pobre da população que vá na sua vianda da esquina e queira um produto com procedência, um produto com rastreabilidade, se ele está catando os trocados para comprar um saco de farinha, para comprar um processo específico. Mas eu acho que quem tem condições de fazer isso tem que começar a cobrar, porque é uma tendência daí de, vamos dizer assim, criar um mecanismo ou uma cultura específica que a gente precisa de informação de produção, precisa de transparência para dar mais segurança de quem consome, para quem está produzindo e assim por diante. Você falou sobre isso e pela tua fala eu até imaginaria a resposta, mas depois eu acho que fiquei até na dúvida, porque assim, quando você começou a trabalhar com isso lá atrás, de onde vinha essa demanda? Quem é que demandou esse tipo de serviço? E hoje, qual que é a realidade? Quem está demandando hoje a questão da rastreabilidade? Olha, pode parecer incrível, mas é a mesma origem, tá? Quando a gente começou com um programa de rastreabilidade bovina em 1998, né, onde não existia ainda o Sysbov, era uma tendência que a gente já enxergava na Europa. Né? Tinha um movimento na Europa em função do próprio caso de vaca louca, de uma crise de saúde que existia na época, onde se precisava ter informação da origem do animal, precisava ter um monitoramento completo da vida do animal. Então a gente foi nessa tendência específica e a partir daí começou a desenvolver o produto no Brasil e depois veio a própria exigência da União Europeia de ter um protocolo de rastreabilidade para os produtos que eram exportados para lá. E hoje, novamente, é a União Europeia que está puxando isso, né? Eu não digo até que é só ela, mas ela, vamos dizer assim, é o principal ator nesse mercado, a partir que, no ano retrasado, em julho de 2023, eles publicaram a legislação da UDR, no caso, que é a União Europeia contra o desflorestamento, né? Não é nem desmatamento, é desflorestamento que eles colocam no regulamento, onde ele exige para não só do Brasil, mas de todos os países que exportam para a União Europeia, que tenha a rastreabilidade do produto desde a sua origem, seja ele para boi, seja ele para soja, milho, trigo, farelo e assim por diante. Então isso é vamos dizer assim, hoje é uma espécie de imposição, não é uma imposição de governo para governo, é uma imposição comercial, né? O regulamento da União Europeia ele não exige isso do governo brasileiro, ele exige isso do trader que põe um produto dentro do seu país, ele que vai ter que dar esse compliance específico, mas o envolvimento do governo brasileiro para, vamos dizer assim, resolver esse problema e dar essa oportunidade para o produtor não perder esse mercado tão importante como na União Europeia, ele é muito grande no momento. Né? Então, a tendência é que a gente consiga isso, mas quem continua puxando isso é o velho mundo, vamos chamar assim. Uhum. Lógico, a gente já tem sinalização de outros blocos, outros países que estão seguindo a mesma linha de raciocínio, né? A gente já tem a China pedindo alguma coisa específica, já pede rastreabilidade individual dos animais com 30 meses desde o nascimento, né? A gente tem o Canadá exigindo rastreabilidade específica, o México exigindo rastreabilidade específica, né? E por enquanto a questão socioambiental é exigida pela UDR, pela União Europeia, mas a tendência é que isso seja utilizado e colocado em pauta por outros países também, numa tendência mundial de controle e de mitigação dos efeitos do clima. É coisa. E aí eu já tô bem aqui, a minha cabeça vai lá na frente, né? Eu já tô aqui raciocinando aqui, pensando o seguinte. A gente sabe, a gente já comentou aqui agora, sobre os entraves, né, que nós temos dentro do país, mesmo em termos de logística, de cultura, de N coisas. Mas independente disso tudo, como o produtor tem se comportado diante disso, né? Porque assim, a gente às vezes vê num primeiro momento que todo mundo esperneia, todo mundo reclama, mas eu vejo assim que muitas das vezes as reclamações elas vêm por falta de conhecimento mesmo, do tipo, vamos me pedir isso agora? Eu já não estou produzindo certo, eu já não estou fazendo, e agora eu ainda tenho que fazer isso. E muitas das vezes é realmente uma questão de
o fazer o que ele está fazendo, mas de uma forma mais estruturada, de uma forma registrada, né? Para que ele demonstre, comprove que aquilo que ele já faz, está fazendo corretamente. Esse meu raciocínio está correto? Como que é? Qual que é a realidade que você tem encontrado Brasil afora? Bom, as realidades são imensas, né? São diversas, para te falar a verdade, porque a gente tem vários países dentro do mesmo país, né? Eu acho que a primeira reação é ele tá entendendo isso como sendo um ônus. Vamos me dar mais uma exigência, tem todo um mercado aí, vai cair o custo sobre o produtor que começa o processo. Esse é um processo que tem que ser desmistificado, para te falar a verdade. Uhum. Porque a grande questão que a gente tenta conscientizar o produtor, que ele é o fator crítico de sucesso do processo como um todo. E ele tem que ser valorizado por isso em cima de um ativo novo que ele está construindo em cima do produto dele. Antes eu entregava um saco de soja, só um saco de soja. Agora eu entrego um saco de soja com uma informação comprovada que aquele saco de soja foi produzido numa área que não contribuiu com desmatamento, foi produzido cumprindo o Código Florestal Brasileiro, né? Então eu entrego um ativo informação que ele tem que ter um valor nesse processo. Então a grande mudança de conscientização é em cima disso, é transformar o que hoje é interpretado como sendo um ônus para o produtor, que ele é um bônus, que é um ativo que tem valor e tem que ser remunerado ao longo da cadeia, né? Porque dentro do processo, como é que a gente estima isso? Eu tenho 2 produtores específicos, um que tem todo o seu monitoramento de rastreabilidade de produção, né, cumpre o Código Florestal, não tem desmatamento, não tem área produzida em desmatamento, e eu tenho um outro produtor que não está nem aí, não está nem dando bola para isso, entendeu? Esse produtor que não está nem dando bola para isso, ele não vai ter a mesma remuneração daquele que está vendendo um ativo específico que é o monitoramento de rastreabilidade. E o mais curioso dentro desse cenário é que, por falta de entendimento, como tu colocou muito bem, tem muito produtor que já faz tudo certo e acha que não está fazendo nada. E acha, não tenho essa informação. Daí tu pergunta, tá, mas tu registra onde quem tu compra semente, registro. Tu registra qual é a área de produção que tu faz, registro. Tu registra quando é que tu faz a questão de um defensivo, quando é que tu coloca um adubo, registro. Entendeu? Tu tem a informação histórica do teu produto, tu só não tá expondo isso de uma forma organizada. Então tu já tá assim, a 90% do que precisa fazer, só que tu tá achando que, vou ter que fazer muita coisa nova, vou ter que ter um ônus muito caro em cima disso, todo custo vai sair para mim. Então, a desmistificação disso é muito importante nesse momento, porque a gente tem um número mágico lá que 98% dos produtores fazem quase tudo 100% certo. Eles só precisam estar enquadrados numa linha de informação e numa linha de transparência, onde realmente aquilo que eles executam, aqueles ativos que eles colocam em cima do seu produto, vão estar lá vinculados com o ativo final do produto na hora da comercialização, né? Então, a gente tem um trabalho muito grande hoje, principalmente em cima da Associação Brasileira das Indústrias de Certificação e da Mesa Brasileira, de melhorar essa comunicação, de mostrar, olha, produtor, tu tá achando que tu é a última tu é a última milha do negócio, tu vai ser o último a entender. Não, o processo começa contigo. E tem muita coisa que tu já faz que tá 100% certo, só precisa dar transparência pro que tu faz, né? E eu acredito que tem inúmeros produtores nesse processo, né, que hoje entendem isso como um problema e eles nem sabem que eles já fazem 90% daquilo, que eles já estão adequados ao processo, eles só precisam colocar isso de uma forma mais organizada, né, e de uma forma que dê transparência para esse processo na hora que ele vender o seu produto como um ativo específico. Deixa eu te perguntar, tô que nem a Ediana, o cérebro pirando aqui de tanta coisa para falar. Eu não sei. Você falou da conformidade com o nosso código ambiental, a gente sabe que esse nosso código não existe outro igual no mundo. E a gente sabe também que nós produzimos, apesar de todos os intempéries, como aconteceu no Sul, muitas vezes a seca, aqui pra gente também a falta de chuva, quando começou a guerra, a falta de insumos, e o produtor brasileiro, ele vai brigando, ele vai lutando, ele continua resiliente. Que nem eu brinco, né? É praticamente uma buva que não tá lá, tá nascendo tudo quanto é canto, ele vai resistindo mesmo.
Eu acho assim que muitas vezes o questionamento é sobre o meu poder de poder usar o que é meu, no sentido de que eu tenho ainda a possibilidade de abrir áreas na minha propriedade, mas que isso vai travar mesmo que eu tenha fazendo tudo certo. Eu acho que hoje isso é dos grandes questionamentos do produtor rural brasileiro, porque nós produzimos o que produzimos e não chegamos ainda nem a 20% do que a gente pode abrir de área, né? Então, eu acredito que hoje seria assim, se tivesse um checklist, hoje essa questão seria a primeira do topo. Como é que eu não vou poder mexer no que é meu, porque se eu mexer, a minha fazenda inteira vai estar comprometida, vamos assim dizer. Então, eu não sei como é que as pessoas andam vendo isso e questionando isso para você. Mas isso eu falo de todas as rodadas que a gente senta para conversar, esse é o assunto. Né? Eu vou ser travado nisso. Cara, eu tenho 10 mil hectares, eu só abri 1.000 e pouco, ainda tenho tudo aquilo, e a partir de agora eu não posso mais. Que a gente confunde os temas quando a gente coloca a União Europeia no meio, e a União Europeia não entende a figura do desmatamento legal que existe no Brasil, que é a autorização de supressão de vegetação, né? Então, o que a gente, dentro de uma linha até que o governo atual tá adotando de supremacia do Brasil no processo, a gente tem que pensar, como tu mesmo colocou, Lara, nós temos um dos códigos florestais, um dos melhores códigos florestais do mundo, né? Com regras rígidas e claras. A gente tem aí na região norte produtor que não pode produzir em 80% da sua área, porque ele tem que preservar essa área, né? Então, essa é uma grande questão de entendimento, onde tu tem que te colocar muito mais como um profissional de produção. Não trabalhar com a emoção, mas saber que, olha, eu tenho uma área de grãos, eu tenho uma área lá que não foi desmatada, dessa área não desmatada, que não teve desmatamento, que eu não sabe que já era uma área de produção de décadas. Esse produto eu tenho um destino específico, que é um destino premium lá, que eu vou conseguir botar na União Europeia. Essa área que eu tenho uma produção em cima de uma supressão de vegetação, essa área eu vou colocar para outros mercados que não têm essa mesma exigência. Eu não vou deixar de fazer isso, né? Então eu tenho essa característica dentro da legislação que eu posso fazer isso, né? Ou seja, eu marcar a minha área de produção e em cima daquela área de produção eu tenho um histórico em cima do desmatamento, em cima dela, para comprovar que aquela área não foi desmatada depois de 2021, que é uma área que já vem de produção há bastante tempo, né? Então é muito mais uma questão de cultura. Esse medo, ele é real, ele existe, porque muito se fala que não, a União Europeia quer bloquear o Brasil de crescer, o Brasil não pode mais crescer, não vamos poder mais desmatar nada. Não, eu acho que é uma questão só de opção, né? Eu vou ter uma área de produção onde eu consigo ter um compliance específico para a União Europeia, numa questão de exportação, né? E eu vou ter uma área de produção onde eu vou estar seguindo o Código Florestal, né? A grande questão é seguir a legislação. Eu acredito que com o tempo, até essa própria questão da União Europeia vai ser uma questão de a gente bater o Código Florestal brasileiro lá. Não foi feito isso até o momento. Né? É uma ação que deveria ter sido feita antes de julho de 2023, quando o DEAR foi lançado. Mas eu acredito que é uma coisa que ainda os órgãos competentes vão batalhar em cima disso para valorizar o Código Florestal que a gente tem, né? Até é engraçado porque eu coordeno o grupo de trabalho dentro da Câmara de Agrocarbono do Ministério da Agricultura. Uma das coisas que a gente defende lá no produtor é que o produtor que cumpre o Código Florestal tem que receber crédito de carbono pela área que ele preserva, pela sua reserva legal, pela sua área de preservação permanente, porque aquilo é um ativo que ele está mantendo, né? E isso até é uma questão que muita gente contrapõe esse meu argumento, dizendo, então nós vamos começar a pagar as pessoas para usar cinto de segurança. Eu disse, não, acho que essa metáfora está um pouco equivocada. Quando eu não uso cinto de segurança, quem morre sou eu. Exato. Né? Quando eu produzo sem cumprir o Código Florestal, quem morre é o planeta. Então eu tenho que ser remunerado por estar cumprindo um Código Florestal que preserve o meio ambiente, como é o nosso.
né? Eu fico pensando a agonia de quem tem uma região com uma área muito grande preservada, quando escuta essas falácias que agora estão nos bloqueando de crescer, os caras desmataram tudo que tinham lá e agora não querem que a gente desmate nada. A questão não é essa. A questão, se a gente tem um Código Florestal, que existe uma autorização de supressão de vegetação legal, eu vou usar esse subterfúgio. Tenho que usar esse subterfúgio. Porque isso quer dizer que dentro do Código Florestal eu tenho mais área que eu posso produzir. Né? Então, é esse tipo de entendimento que a gente tem que começar a, vamos dizer assim, disseminar entre os produtores. Melhorar o discurso, no caso, né? Melhorar o discurso, exatamente. Porque o discurso, ele é correto, mas é a forma como a gente tem feito ele que não a gente quer bater. E não é bater, né? É argumentar corretamente, usar o argumento correto. Mas tu pega assim, Diana, o que acontece? Como a gente pegou o ideário, depois que ela já está publicada, tem que se adaptar, tá meio que todo mundo engolindo isso a seco, entendeu? Sabe? E a gente tem que entender que, olha, é um processo que é uma legislação muito pesada, entendeu? E a gente tem que se adaptar como país e pensar, realmente valorizar o Código Florestal brasileiro, né? E pensar que em cima do Código Florestal brasileiro a gente tem que achar alternativas e saídas para atender todos os mercados, né? Não tem como a gente pensar hoje num mundo sem o Brasil com produto agro mandando para o mundo inteiro como é hoje, entendeu? Então a gente tem que valorizar essa nossa característica específica e pensar que por mais que se tenham vários assuntos, boatos, fake news em cima do processo, a gente tem um caminho sólido a seguir, que é o cumprimento do Código Florestal, que é o cumprimento da legislação brasileira. A partir do momento que eu cumpro isso, eu estou com a minha produção conforme para o Brasil. Se eu vou conseguir colocar isso conforme para outros países, é uma questão simplesmente de adaptação do código e valorização do mesmo em cima de outros mercados. Eu acho assim que realmente nós temos muitos técnicos, muitos cientistas, muita gente boa no agro que está lá pesquisando, que está investigando, e eu acredito que os nossos políticos, quando eu digo políticos no sentido de embaixadores, no sentido de pessoas que estão nos outros países para mostrar o que é o nosso país, como há muitos anos atrás eles mostravam o Brasil é o país do futebol, o Brasil é o país do samba, o Brasil é o país, entendeu? E que comeram, né, assim, comeram frio, deixaram a coisa aí rolando, não foram explicando como é que funciona a nossa legislação na questão ambiental, né? Inclusive a gente tem entrevistas aqui com Aldo Rebelo, com o Alisson Pauliné, da Samantha Pineda, explicando isso, né? O Aldo, inclusive, fala que numa imersão que eles tiveram, né, do Brasil na Bélgica, se eu não me engano, foi perguntado para a secretária de lá se ela sabia o que era a APP, que a gente preserva. Eles não têm isso, entendeu? Não tô falando que eles têm que se adequar ao que eles fizeram e querem cobrar da gente, não. Mas eu acredito sinceramente que foi sabe aquela coisa assim, não vai acontecer. Não vou me adequar. Sabe aquela coisa que a gente vai deixando por... o imposto de renda é tal dia, faltando... O famoso jeitinho. Exatamente. Faltando 2 minutos para encerramento do jogo. Encerrar o imposto de renda, aí eu vou fazer, né? Aí eu culpo o outro. Então eu acredito, né, que nisso os nossos políticos, no sentido de que estão lá fora para mostrar isso, não foram totalmente bem-sucedidos nisso. Eles acabaram... Eu acho que eles acreditavam assim, mas a União Europeia precisa comer, o povo precisa comer, ninguém vai fazer isso, vamos deixar rolar como tá. É a forma como eu vejo. E é a forma que como você falou. E hoje, quando chegou, você se assusta e fica pensando, e agora? Aí nós temos uma outra situação, os novos Eldorados, as novas fronteiras agrícolas, como é que fica? Um país tão grande
que precisa de emprego, que precisa que seja dessa forma para que ele se desenvolva mais, como é que se lida com isso, sabe? Não que eu seja contra a evolução, muito pelo contrário, mas eu acredito que nós já devíamos ter posto a boca no trombone, mostrado lá fora que nós somos um país lindo, lindíssimo, como tem vários vídeos mostrando a exuberância da nossa fauna, da nossa flora, mostrar a exuberância e como nós produzimos. Tem laranja podre? Claro que tem, a gente sabe disso, a gente não é idiota, mas a grande maioria, como você mesmo falou, faz a tarefa direitinho e merece uma estrelinha no caderninho, né? E a gente foi deixando isso rolar, achando que talvez não fosse acontecer. Bom, Lara, o que eu posso te dizer? Eu acho que tu comentou, eu tô muito similar ao teu pensamento, entendeu? Eu acho que a reação ela foi tardia, ela foi muito fraca, né? E ela foi com pouco argumento, tá? Lógico, nenhum de nós três estava lá para acompanhar esse embaixador, esse adido, esse representante do Brasil que fez isso. Mas a gente engoliu muito a seco tudo que veio, sem questionar e sem defender o nosso processo de como se produz no Brasil a questão da agropecuária, né? Realmente, não tem como a gente não citar os Eldorados, que são as novas frentes de produção do país, né? Que são oportunidade de emprego, oportunidade de renda, entendeu? Que vai fazer o cidadão brasileiro crescer mais e consumir mais e assim por diante, né? Eu acho que essa posição, ela está começando, mesmo de forma tardia, ela vem muito da classe produtora, né, que está começando a se colocar numa posição de se, olha, essa condução estava errada, tem que conduzir isso de uma forma diferente. Vamos valorizar as leis brasileiras, vamos se posicionar como um país soberano nesse processo, entendeu? E não simplesmente o aceitar e deixar para reclamar só depois que já estava publicada o regulamento e já com data para entrar em vigor, né? Essa questão de deixar para a última hora e que não vai acontecer, realmente foi o grande problema. Ninguém apostava que isso fosse entrar em vigor, como vai entrar agora em janeiro do ano que vem, né? Mas agora, independente de ser tardia, vamos dizer assim, essa argumentação, acho que ela tem que existir, né? E para mim ela tem que partir da classe produtora, né? Hoje, com muito apoio da própria sociedade civil, que está envolvida muito nesse processo, mas sim do produtor, de quem produz, do ambiente representativo do produtor, que diz, olha, tu me legislou um código florestal onde eu sou obrigado a ter área de reserva legal, sou obrigado a ter área de preservação permanente, eu sou obrigado em algumas regiões do país em ter 80% da minha propriedade imexível para mim produzir só em 20% dela, entendeu? Eu acho que a gente tem que começar a bater nesses temas específicos para levantar algumas bandeiras em defesa do produtor brasileiro, em defesa do modelo de expansão da produção agropecuária brasileira, né? A gente produz muito em pouca área, a gente vai continuar produzindo muito em pouca área. A gente não está falando aqui que a gente vai desmatar a Amazônia, não é isso, entendeu? Mas a gente tem que dar a liberdade da legislação e dos legisladores brasileiros, quando assinar uma autorização de supressão de vegetação, está sabendo que aquilo ali está enquadrado na lei, está dentro da regra que foi estabelecida em cima do Código Florestal, e aquele produtor está completamente adequado, ele está conforme, né? Hoje a gente vai ter áreas de autorização que tiveram autorização de supressão vegetal que vão ser consideradas como desmatamento. Sim. E é ridículo uma coisa dessa, né? É um troço que não tem cabimento a gente aceitar esse tipo de coisa, principalmente para aquele produtor que foi lá, fez tudo certo, porque é um trâmite demorado, é um trâmite que não é rápido para tu emitir, tem todo um laudo, tem toda uma autorização específica, tem a Secretaria do Meio Ambiente envolvida no processo, entendeu? Estadual. Então, não é uma coisa simples de se fazer, isso tem que se fazer valer, né? Então, eu acho que essa voz do produtor, que ela começa agora a ser mais organizada e mais, vamos dizer assim, consistente em cima do processo, é que realmente vai fazer essa mudança acontecer no médio e no longo prazo, né? A gente sabe que a gente tem um ambiente político no Brasil
que ele é considerado até desgastado pela própria polarização, pela pauta, às vezes, que algumas vezes são umas pautas vazias, né, que a gente vê lá tanto no Congresso como no Senado específico, né? Então é uma questão de conscientização do país como um todo, por isso que desde aquela parte que a gente falou antes lá, do próprio consumidor estar consciente que ele tem que exigir informação sobre o produto que ele consome, o produtor também tem que estar consciente que ele tem que ter liberdade de produzir dentro do Código Florestal do país. E hoje ele está tendo aleijado dessa liberdade. Sim. Né? A partir do momento que não se entende em outro país que existe desmatamento. Né? E principalmente a figura do desmatamento legal, como é precavido pelo nosso Código Florestal. Então esse movimento, independente de ser um movimento ainda pequeno, é uma aposta muito grande, no meu ponto de vista, dessa inflexão de mudança. Né? Dessa questão de, olha, vamos deixar de aceitar, vamos começar a valorizar o que a gente tem, né? E mostrar para o mundo que, independente da percepção que a gente é um país que, como eles, vamos dizer assim, pintam lá fora, que a gente está batendo floresta para produzir gado em cima, que a gente está tirando vegetação nativa para produzir soja e assim por diante, que a gente é um país pujante, que a gente tem um código florestal muito forte e seguro e que a produção aqui no Brasil é verde. Né? Que não tem, é inevitável a gente dizer isso. Né? Que a gente tem a produção mais verde do planeta. A gente usa muito menos defensivo, a gente usa muito menos adubo. Hoje a gente tem a figura até do próprio bioinsumo que está vindo com muita força no país, entendeu? Que é uma solução maravilhosa para o processo, entendeu? Então a gente tem que fazer valorizar isso. Então o produtor ele tem que ser mais escutado nesse processo, ele tem que ser mais defendido, e a escolha dos seus representantes começa por aí. Com certeza. Né? Então a gente tem que começar a saber cobrar mais, e quem a gente põe lá, seja em deputado estadual, deputado federal, senador, tem que estar consciente que esse é o pleito do produtor nesse momento. Né? E não só ficar infelizmente coisas vazias como a gente está acostumado. Exatamente. E infelizmente a gente tem até senadores, deputados que são contra o maior setor de empregos do Brasil, que é o agro. Infelizmente a gente também tem, porque eles também não conhecem como a gente produz. Eles também isso não. Parece piada até. Exato, é ridículo. Parece piada. E briga de partido, né? Não, mas eu falo assim, é muito mais briga partidária do que qualquer outra coisa. Mas eles falam mesmo nisso. Por exemplo, a Edjana sabe, eu não uso a palavra desmatamento, tô usando agora, eu não uso a palavra agrotóxico, Lara, não uso, porque para mim são palavras prostituídas que quem ouve só pensa no desmatamento como aquela coisa, peguei uma correntão, entendeu? Então, eu não, quando eu tô conversando, e algumas amigas minhas, alguns outros amigos nossos que são produtores, não, pelo amor de Deus, se você vai falar isso pra uma pessoa, deleta essas palavras da tua vida, porque a primeira coisa que a pessoa ouve é a palavra desmatar e a palavra tóxico. Deleta, não fala mais. Essas palavras têm que sair do nosso vocabulário. Então eu não falo mais. Né? É igual a tal da empoderada. Tu também não vai me ouvir falando isso, apesar de ter me escutado falando isso agora nesse momento. Mas é uma palavra que pra mim já saiu do meu vocabulário, porque ela também ficou prostituída. Eu vou inclusive aproveitar, deixa pra mudar de assunto, que aí é pra gente já sair dessa. Porque antes o Aécio falou uma coisa muito interessante, que ele falou sobre o grupo de trabalho, falou sobre a questão dos créditos de carbono. Sim. Que eu acredito que já tem algum tempo que a gente ouve sobre o assunto, mas a gente vê ainda muito lá e cá, e a gente ainda não consegue, vamos dizer que, perceber de forma clara a aplicação, né, ou os benefícios, vamos dizer assim, que possam realmente vir para o produtor rural de modo geral. Se isso, o que é, na verdade, né? E aí, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre esses créditos de carbono, porque assim, a gente vê que ainda é algo que ainda tem sido muito discutido, e aí eu acho que parece que a impressão que dá é que não se chegou ainda a um denominador comum, né, ao que de fato vai acontecer, como que vai acontecer, se é possível remunerar, se é possível, como que aconteceria.
Você pode falar um pouquinho mais sobre o assunto para a gente? Eu acho que assim, o carbono é uma fonte de renda que no médio prazo vai aparecer para todo produtor. É isso que a gente aposta dentro desse processo, né? Então, toda essa questão do carbono, a questão de mitigação de carbono no solo, manutenção de carbono, né? Então, tem uma série de, vamos dizer assim, regras e modelos específicos para fazer essa análise do que é a mitigação, a manutenção do carbono, o sequestro do carbono propriamente dito, né? Hoje, os principais fatores limitadores que a gente encontra nisso ainda não existe um modelo nacional para uma calculadora de carbono, a gente ainda usa parâmetros internacionais, né? Uma coisa que a gente bate muito no GT é que eu não posso pegar uma calculadora que mede carbono na Finlândia e colocá-la no Brasil. O clima é completamente diferente, o solo é completamente diferente, a produção é completamente diferente. Então a gente tem que ter essa tropicalização do processo, né? E além dessa tropicalização do processo, a gente tem que fazer valer quem é o proprietário de terra e quem mantém aquilo. Então a gente tem regras específicas, por exemplo, no caso dos bovinos, muito se fala lá da mitigação da emissão de carbono em função da emissão de metano, né? Então tu pega na regra de carbono, tu tem que manter o carbono no solo por 30 anos, né? Eles querem aplicar essa mesma regra para o metano que se dissolve na atmosfera em 12. Não tem como a gente aplicar uma regra na outra. Então a gente tem que ter processos nacionais que estão adequados à cultura do Brasil e ao tipo de produção realizada no Brasil. Acho que esse é o primeiro ponto específico. E sim, o carbono é um ativo que a ideia com a PL que foi lançada no ano passado, que não tratou do processo agro, mas de já criar mercados regulares de carbono no Brasil, né? A grande questão é que tu precisa de volume para isso, então tu vai precisar de uma organização maior da cadeia produtiva, dos processos associativos, para dizer, olha, eu tenho lá um conjunto de tantos hectares que estão há tantos anos com silvicultura, ou com uma plantação, uma integração lavoura-pecuária-floresta, onde eu estou tendo uma manutenção de carbono comprovada dentro do programa de preservação e manutenção de carbono do que o Brasil vem a estabelecer. E daí nisso eu vou gerar um crédito muito facilitado para o produtor, né? É um pleito que, como é o pleito que eu comentei com vocês, o pleito que a gente tem no grupo de trabalho que eu coordeno dentro da Câmara de Água e Carbono do MAPA, é que quem cumpre o Código Florestal já tem que ter o seu benefício do carbono em cima do próprio cumprimento do Código Florestal, daquela área de preservação permanente, daquela reserva legal que está imutável ao longo dos anos e não vai ser alterada com o tempo, né? Então aquilo ali tem que gerar renda para quem manteve isso, para quem fez essa manutenção, que é uma coisa ainda que não se está clara, não se tem essa especificação de quem que é o recurso específico, né? Existe uma discussão até que não seria do produtor, seria do Estado, do município, da União, mas a gente já enxerga que é do dono da terra, que quem mantém aquilo e quem cumpriu o código para existir aquela APP e aquela área de reserva legal, né? Então, lógico, é uma discussão que ainda é muito extensa, a gente não vê uma solução nela de curto prazo, mas a gente acredita que com os ajustes necessários, da tropicalização das ferramentas, da tropicalização dos protocolos de carbono focados dentro da área de produção brasileira e de um mercado regulado de carbono para a agropecuária, vai ser uma alternativa de renda muito interessante para o produtor. Porque do mesmo jeito que hoje a União Europeia nos cobra que vocês não podem mais desflorestar, vocês não podem mais ter supressão de vegetação, eles não têm mais nada do que fazer lá, entendeu? Uhum. Eles têm que, na verdade, eles estão em débito com o carbono e eles são os nossos principais clientes para comprar esse carbono, né? Enquanto como os próprios chineses, como os próprios Estados Unidos, como o mercado no mundo inteiro hoje, que está quase exaurindo os seus recursos naturais e o Brasil não tem essa característica específica. Então,
Lógico, não está andando no ritmo que a gente gostaria, né? A gente já queria estar oferecendo esse crédito, esse bônus, esse comércio de carbono para o produtor rural específico, né? Mas a gente acredita principalmente que no médio prazo, com essas regulamentações específicas e principalmente com a tropicalização dos números, ou seja, com a tropicalização das calculadoras, a gente vai ter um cenário muito positivo de carbono. Né? É uma renda que vai gerar uma renda extra para o produtor dentro de um mercado que hoje ele não vê nada, hoje ele não enxerga isso, ele não vê esse benefício específico, mas são os caminhos que a gente entende que precisam ser primeiro, vamos dizer assim, asfaltados para a gente conseguir chegar com um processo muito seguro e entregar, olha, hoje existe um mercado regular, o produtor ele pode se credenciar nesse mercado em cima do próprio cumprimento do Código Florestal ou do seu processo produtivo. A gente já sabe que os processos de integração, lavoura-pecuária, floresta, são processos que mantêm e dão uma manutenção do carbono do solo, né? Então esse tipo de prática ela vai se tornar mais atrativa a partir do momento que ele não vai ter o ganho só de produtividade, mas também vai ter o ganho com o carbono que ele está tendo a manutenção no solo. Então se acredita muito que o carbono seja a próxima fronteira desse processo agrícola e a gente consiga dar benefício para o produtor em função das práticas de produção que ele pratica. E lembrando, né, Écio, que a soja sequestra carbono. Sim, pastagem sequestra carbono. E que você usa a palavra tropicalização e foi graças à tropicalização há 50 anos atrás, quando o Dr. Alisson Polinelli, né, ajudou a fundar a Embrapa, que nós somos o que nós somos hoje. Sim, né? sim. Se você pegar 50 anos foi ontem, né? Até porque se eu disser que não foi, daí fica ruim pro meu lado. Para mim também. 50 anos foi ontem. E aí, e nessa tropicalização é que o Brasil virou o que virou na questão do agro. Tanto da produção, né? Quem é que imaginava soja no Maranhão? Entendeu? Quem imaginava? Se você puxar a linha do tempo, não faz tanto tempo assim. Quem imaginava 2 safras aqui para nós, né? Sim, sim. Então, nisso tudo, quando você fala assim, eu espero que quem esteja acompanhando o programa entenda, né? A evolução acontece, a evolução chega. Nós não podemos correr de muita coisa, mas nós temos que mudar o nosso diálogo. Nós temos que mostrar mais. Nós temos que mandar esses vídeos, além de onça, de arara, de periquito, de papagaio, que são lindos e maravilhosos, mas mostrar como é que a gente produz aqui, como é que é feito aqui, né? Para que as pessoas que estão lá fora vejam isso. E torcer para que alguns brasileiros falem, além de falar o que não entendem também, como é feito isso aqui. Como você disse, onde é que nos outros países tem, como a ProSoja tem, que é a questão da preservação das nascentes. Em qual lugar do mundo um produtor, um proprietário de fazenda, de granja, de qualquer outro, como cada lugar fala um nome, né, uma instância e coisa e tal, vai acabar com o que é de mais importante na tua propriedade, que é a água. Quem é que em sã consciência vai fazer uma coisa dessa? Então, assim, falta, né? Eu acho que a gente faltou muito na matéria do comunicar o agro. Acho que a gente ficou faltando, não, vamos pôr outra matéria, vamos fazer outro trem, e acabou que essa matéria a gente deu uma reprovadinha nela. Lara, eu vou para uma preocupação maior até, a gente tem que deixar de ser o patinho feio. Exato. Entendeu? E mostrar que a gente é o cisne. Sabe? Dentro dessa metáfora, a gente fica escondido por muito tempo, a gente fica com medo de falar as coisas, fica, tu vê, eu sou produtor, não posso falar que eu sou produtor, porque vai pegar mal. Tem essa parcela da população que, o agro é o inimigo do mundo, e não sei o quê, porque às vezes é muito voltada por pura e simples desinformação. Exato. Entendeu? Sabe? Então a gente tem que deixar de se esconder e começar a aparecer mais. Né? E começar a ter mais momentos de diálogo e mais momentos de informação onde a gente passa essa informação de uma forma positiva,
entendeu? Não adianta tu ser produtor e te esconder, tu tem que ser produtor e bater no peito e dizer, não, eu sou produtor rural, eu faço esse país ir para frente, entendeu? Exatamente. Mais de 40% do nosso PIB é agropecuário, entendeu? Então não dá pra gente dizer assim, não, o Brasil produz bola de futebol, não, cara, quem produz bola de futebol é o Paquistão, a gente produz soja, milho, algodão, entendeu? Essa é a grande questão. Eu fico olhando o tal do rastreamento nessa hora e falo assim, o cara tá com a faca e o queijo na mão para mostrar para todo mundo isso que vocês estão falando. Porque no momento que eu faço isso, ou seja, porque eu já tô fazendo, eu já tô produzindo. Só que agora eu vou estampar, eu vou falar assim, ó, isso aqui eu produzo desse jeito aqui. Então na hora que eu dou transparência, né? Sabe, aí você estava falando, e aí como você falou também da tua história, essas questões todas quando a gente fala da tecnologia, inteligência artificial, blockchain, etc. Como que essas coisas vão e estão mudando o agronegócio e a rastreabilidade? Eu acho que a grande questão, assim, como eu comentei com vocês lá em 98, 96, eu comecei a construir soluções para o mercado agropecuário, né? De lá para cá, a gente ainda não tem uma mudança muito grande em cima do processo, porque as técnicas de produção continuam sendo focadas para o preparo do solo, semente, e não para controle e monitoramento de produção, como é o que a tecnologia prevê. Mas hoje, com as próprias a própria ocorrência da inteligência artificial, dos meios tecnológicos para dar segurança, como é o blockchain, isso está tomando um rumo muito mais simples, né? Antes tu falava em blockchain para fazer um processo de rastreabilidade, esse cara vai trabalhar com Bitcoin, não tem nada a ver com Bitcoin, não é moeda digital, não é isso. Daí a gente já começa a explicar que, olha, o blockchain é um cartório eletrônico que tu vai botar uma informação, ele vai te dar um carimbo de tempo, aquela informação está imutável e está segura. E aquilo é válido para qualquer pessoa no planeta, né? Não é para A ou para B. Qualquer pessoa que for olhar aquele registro lá na blockchain vai saber que aquela informação ela está imutável. Ela foi cadastrada daquele jeito, ela não teve alteração. Então, essa é a grande questão de dar mais segurança e transparência. Então, o blockchain, propriamente dito, é para dar essa segurança da transparência, ou seja, tem uma informação imutável no tempo, ela não teve alteração, não teve fraude, não teve processo. Se ela entrou errada, ela vai continuar errada, entendeu? Ela só vai ser retificada com uma outra informação que vai estar em paralelo com ela não vai substituir. Então, é uma ferramenta de segurança. E a inteligência artificial, como a gente vem acompanhando, que, vamos dizer assim, tem esse boom desde 2022, os processos de IA, ela serve para a gente levar essa técnica, levar esse controle com mais agilidade para o produtor rural, né? Hoje, por exemplo, a gente pode fazer análise que são feitas com IA. A gente pode fazer análise financeira feita com IA, análise de meio ambiente feita por IA, né? Então a gente pode reduzir, diminuir principalmente o custo, né? Ou antigamente, eu preciso de um analista financeiro para ver como é que está o meu negócio. Cara, eu posso pegar o meu negócio, botar numa IA e ela vai te dar um padrão lá específico do qual é a informação que eu tenho que melhorar, qual é a informação que eu tenho que alterar dentro do processo para melhorar o meu controle financeiro. Então, a própria IA no controle de grãos, a própria IA no controle de seleção de animais, entendeu? Então, isso entra para agilizar o processo, para criar atalhos, para a gente ter informação e a gente ter qualidade de produção muito mais rápido, né? A gente não vai ser dominado pela IA, a gente vai dominar a IA para a IA trabalhar para nós. Eu acho que essa é a grande questão, né? Até porque ela não chega a ser uma inteligência. A inteligência continua sendo do ser humano, sim. Né? Ela é uma fonte de informação mais rápida e mais, vamos dizer, ágil dentro do processo. Então, se eu souber usar isso com a inteligência humana vinculada, eu vou ter muitos benefícios em cima do meu caminho crítico de produção, né? Então, essas ferramentas elas têm que estar próximas do produtor, né? Elas têm que estar enraizadas dentro de uma cultura que digo, olha, eu preciso de rastreabilidade, vou fazer monitoramento. Como é que eu posso usar a inteligência artificial para melhorar esse processo de monitoramento? Como é que eu posso usar ela para ela começar a me dar alertas,
né? Ou seja, eu tenho lá uma esteira de informação correndo e eu vou ter um agente de IA analisando essa informação o tempo inteiro. A partir do momento que eu tiver um desvio padrão de algum resultado, esse agente de IA vai me dizer, olha, tenho algum problema num talhão específico, ou tenho algum problema dentro de um potreiro específico, essa ração não deu a mesma conformidade de conversão que a outra ração anterior dava. Vai ter pontos de análise que eu vou saber muito mais rápido, que eram coisas que antes eu saberia só 6 meses depois que a informação fosse coletada, ou no final de um ano agrícola para me resolver para o ano anterior. Hoje eu tenho possibilidade de ter isso em tempo real, a partir do momento de um controle de monitoramento, de uma rastreabilidade bem aplicada, né? Então, a IA, o blockchain, todo o processo até de drone, IoT, são todos hoje, vamos dizer assim, agentes específicos que vão ajudar a produção agrícola, né? E a nossa função, e foi um dos objetivos de eu ter saído da minha empresa de certificação para criar uma empresa de solução de software específico de tecnologia, é em função disso. É conseguir desmistificar esse processo e entregar para o produtor rural soluções efetivas, né? E que ele consiga ter agilidade no processo e aquilo não seja, de novo, não seja um ônus, seja um bônus dentro do processo de produção dele. Lembrando que, né, a nossa geração foi a geração que saiu do mimeógrafo e agora está no online, mas nós ainda temos produtores como alguns tiozinhos que não quero Pix, eu quero ver o dinheiro, que já é uma outra coisa complicada para a gente lidar, né? E que nós sabemos também que há que se ter respeito, eles começaram tudo isso, é difícil de mostrar para eles como isso funciona. Então é um ensinamento interno para provar isso, para o filho tentar explicar, para o genro, para a nora tentar explicar, sem que se crie conflitos, e para eles entenderem, né? Conflitos de geração, na verdade. Não, e aí tá como assim tá no computador? Como assim isso daí? Como é que funciona? Eles vão saber de tudo que eu tenho. A gente ainda tem que ter essa paciência. Mas é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. Temos as gerações analógicas. Eu sou um pouco analógica em algumas coisas. Eu sou bem analógica em algumas coisas. Mas é um caminho sem volta, né? Como a gente já disse aqui, é um caminho sem volta. Lara, o que eu vou te dizer? Nada contra o mimeógrafo, que eu gostava de ver ele cheio de álcool. Quem não gostava? A nossa geração é meio complicado. Sabe? Mas a gente é a última geração que saiu do analógico e vai pro digital. E viu tudo, né? Digitais. E viu tudo. Viu tudo. A gente levantava da TV para mudar o canal, né? Vamos pensar nisso. Tinha um seletor lá. Tinha que levantar. Prefiro não. Nossa, tinha que levantar. Esperava a TV esquentar para começar a vir imagem. Então, ninguém mais vai ver isso a não ser nós. Mas eu acho que a grande questão, eu uso uma palavra que pode parecer esquisita, mas tem muita gente que vai precisar de um processo de catequização, sabe? Que vai ter que entender, assim, do início ao fim, que isso é um caminho sem volta, que aquilo ali não está sendo feito para te controlar, mas sim para te ajudar. Sim. E que aquilo ali, os processos tecnológicos que tu implementar na tua propriedade, no teu meio de produção, eles são para te beneficiar, né? Não são para te amarrar ou para te gerar uma defasagem dentro do processo, ou para te controlar, ou para te expor de uma forma indevida. Sim. Né? Por exemplo, uma coisa que a gente preza muito na questão hoje da pecuária, né? A informação hoje do boi, do modelo de produção, é do produtor, e ele tem que saber que aquilo é um ativo dele e que ele vai ter que vender aquilo para o frigorífico. Sim. E não simplesmente ele entregar o boi no frigorífico e dizer, frigorífico, analisa a informação desse boi, vê para qual mercado que tu vai vender ele, e agora ele é teu, entendeu? E daí o benefício não fica com quem produz. Sim. Né? Então a grande diferença é que a gente tem que entender que todas essas ferramentas, elas são em benefício de quem produz. Né? E a gente tem que reverter esse ponto de vista nessa inflexão que, olha, essas ferramentas são para me tirar do processo, ou são para revelar coisas que eu não faço. Não, eu acho que está errado. É uma cultura de medo que não pode existir. Né? Como eu digo de novo, a gente tem que bater no peito, olha, eu produzo, eu faço certo, e está aqui a transparência na minha informação. Como é que tu controla isso? Com muita tecnologia, entendeu? Porque é a única forma de fazer isso com um custo baixo.
Se eu for começar a pensar que eu vou ter que fazer um controle completo e vou pensar que nem eu pensava há 10, 15 anos atrás, vou ter um caderninho em cada potreira, eu vou ter 3 gerentes para trabalhar na mesma fazenda, entendeu? Então hoje eu tenho um meio de coleta de dados, que são o próprio telefone celular que está na mão de todo mundo, né? Hoje eu tenho a nuvem de internet, eu tenho acesso à internet em propriedade, entendeu? Então a gente tem que entender que isso tem que trabalhar para nós, não é nós que vamos trabalhar para a tecnologia, Sim. é a tecnologia que vai trabalhar para o produtor nesse sentido. Mas, Aécio, quando você fala isso, para mim, você falou num ponto que eu estava aqui pensando para comentar, inclusive, mas que assim, você realmente trouxe ele, que eu acho que é essencial. Mas para mim, toda essa fala, ela se resume numa única palavra nesse processo como um todo, sobre o uso da tecnologia, sobre tudo isso, que é a democratização, que ela só é possível porque hoje a gente realmente está conseguindo chegar num número de valor acessível de acesso dessas tecnologias. Porque, na verdade, tudo isso que a gente está falando aqui, seja da questão da rastreabilidade que começou lá atrás, que está vindo, que eu acredito que cada vez mais também o próprio produtor vai realmente ter, inclusive, mais interesse de fazer parte, né, de ser um adepto efetivamente, é por conta desse processo de democratização. Porque no fundo, a gente vê os grandes, por uma questão de volume, ele consegue diluir e consegue ter uma acessibilidade melhor, também porque ele não daria conta, então a tecnologia ela vem realmente como um fator de acessibilidade e facilita. Mas quanto menor é a propriedade, parece que mais distante ela se torna dessa realidade. Então, quando a gente tem hoje, e tudo isso eu tô lembrando porque ontem aconteceu uma situação, a gente estava olhando um outro item, né, que era piso de casa, né, e a gente estava comentando sobre o valor de um porcelanato, por exemplo, quanto custava o metro quadrado de um porcelanato 10 anos atrás. E que hoje é muito mais acessível, muito mais barato. Muito mais barato. Então, assim, o porcelanato custava, gente, há 10, 11 anos atrás, quando ele, né, começou a ser realmente expandido, começou a ser divulgado, era coisa de R$250. Hoje você tem porcelanato bom a R$50. Então, sim, hoje está muito mais acessível. Apesar de você ter um preço do metro quadrado ainda muito caro na construção, mas você tem outros itens que estão equilibrando o processo. Então, dentro do agro, né, trazendo isso voltando aqui, a gente tem esse contexto. Então, a tecnologia ela é muito cara porque desenvolver ela é cara, assim como desenvolver os químicos é caro. Então você tem um primeiro momento aí de desenvolvimento que é permanente, porque tem que estar o tempo todo desenvolvendo, ajustando a fórmula, que é caro, mas que agora a gente vê que ele realmente está se tornando mais acessível. E isso, a minha pergunta, já até encaminhando aqui para o final, viu, Wes? Porque isso aqui era pano para manga para mais umas 2 horas de conversa. Mas assim, como que você enxerga dentro desse cenário, dentro da tua história, da tua experiência, como que você enxerga o nosso agro de 10 anos atrás, o nosso agro de hoje e para os próximos anos em relação ao uso maior da rastreabilidade, dessas melhorias que a gente está vendo que estão acontecendo dentro do agro? Eu vou começar num exemplo muito prático, que foi o que tu deu do porcelanato. Achei muito bom essa metáfora. Por exemplo, há 10 anos atrás, quando a gente desenvolvia a ferramenta de rastreabilidade já, entendeu? Custava para o produtor no ano, um produtor médio lá, em torno de 5, 6 mil reais para ele ter uma manutenção de um sistema, entendeu? E assim por diante. Hoje, para tu ter um exemplo, a gente tem um modelo de SaaS na minha empresa que eu cobro R$150 por ano do produtor. Por ano? Por ano, para ele fazer a rastreabilidade, entendeu? Então, o que acontece? Não adianta eu cobrar, eu quero que ele vale dentro, eu quero incentivar praticamente ele. R$12 por mês.
Exatamente, entendeu? Muito Então é ridículo. Por isso que eu digo que assim, a tendência é que a tecnologia, com o uso cada vez, fique mais barata dentro do processo, tá? Então isso é só um exemplo, tem outros exemplos específicos em cima disso. Quanto à visão do agro há 10, 15 anos atrás e a visão do agro hoje, eu vou, de novo, bater num ponto. Eu acho que está tendo uma mudança muito grande em cima da geração e da posição da mulher no agro, entendeu? Então eu acho que essa mudança de geração e essa entrada da mulher com um poder de decisão, com uma, vamos dizer assim, eu não vou usar a palavra empoderamento porque não é a palavra para se usar agora. Participação mesmo. Mas é uma participação efetiva na tomada de decisão, no que fazer de uma forma firme, está transformando um agro num ambiente mais aberto, num ambiente mais transparente e num ambiente onde ações de mudança são mais bem aceitas. Amigável. Exatamente, eu não tenho tanta resistência para estabelecimento de um processo novo, eu não tenho tanta resistência para colocar um produto novo, eu não tenho tanta resistência de fazer culturas dentro da minha propriedade, né? Eu tenho uma eficiência maior no pensamento, eu acho. Então essa, vamos dizer assim, essa saída de uma década para trás para outra, essa revolução está muito em cima disso. A nova geração e principalmente o papel da mulher dentro do agro está trazendo uma visão mais aberta, uma visão mais transparente, uma visão até às vezes de mais coragem em cima do processo, né? Então a gente tem alguns exemplos já nesse sentido de segunda, terceira geração fazendo uma transformação no modelo de gestão da propriedade, uma transformação no modelo de produção, e a gente tem alguns exemplos muito positivos de mulheres que assumiram a propriedade, entendeu? Assumiram o negócio da família e hoje reverteram um negócio que às vezes era falimentar, que estava lá quase morrendo, em operações de sucesso, operações de destaque, né? Então, isso tudo, lógico, a gente vai continuar tendo vamos dizer assim, o homem das cavernas lá, a mulher das cavernas que vai ficar funcionando como se tivesse ainda 20 anos atrás. Tá tudo Isso é inevitável que acontece, mas tem muita gente que está puxando um caminho novo, um caminho muito mais aberto, muito mais seguro e muito mais aderente a novas tecnologias do que era no passado, né? Eu acho que o exemplo que a gente tem começado a rastreabilidade em 98 lá, vendendo um brinco na internet, entendeu? Era loucura, me chamaram de louco na época, entendeu? Tu é doente, como é que tu vai querer que o cara faça rastreabilidade? Ele não tem nem acesso à internet no campo. Eu só dizia para ele, se eu não começar agora, eu não vou começar nunca, entendeu? Então não tem como eu ficar mandando disquete para tudo que é lugar no Brasil, CD para tudo que é lugar no Brasil. Eu vou usar a internet para isso, é um meio que tem. E isso pegou, isso, sabe, foi um momento de inflexão, foi um momento de dúvida muito forte em cima disso, né, do que ia acontecer, mas eu comprei a briga e o troço evoluiu. E eu acho que tem muita gente nesse sentido hoje, sendo dono de propriedade, gerente de propriedade, fazendo gestão de negócio familiar em cima do modelo agropecuário, que está com esse pensamento, entendeu? Vamos modernizar o nosso processo de gestão, vamos abrir a cabeça para novas tecnologias e vamos pensar no agro para frente, não no agro para trás, né? Que eu acho que é a grande mudança que está tendo nesse processo hoje. Eita, pois é, galera. É desse jeito. Tem que pensar muito, né? Tem que organizar muito. Boas reflexões. Como diz, né, a música do Belchior, o novo sempre vem, não adianta tá batendo cabeça, e só quem bate cabeça bom é a Joelma, é a única que consegue bater a cabeça e conectar a cabeça do pescoço. Então, assim, não adianta mesmo. Vão vir, vai chegar coisa nova e vamos estar abertos a isso. Isso é que eu chamo de um excelente bate-papo. Com certeza. Aécio, pra gente fazer um encerramento aqui, eu queria deixar contigo, sem nenhuma pergunta específica. Eu acho que, não sei se a Lara teria alguma para fazer um fechamento, mas assim, eu acho que a tua fala agora já foi assim, para mim, assim, eu acho que um apanhado geral, mas te deixar à vontade
use a fala do jeito que você entender melhor. Deixa aqui também as suas redes sociais, como é que as pessoas te encontram, tua empresa, enfim, fica à vontade. Bom, primeiro, gurias, eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que é muito bacana a gente poder ter esses bate-papos, assim. Eu acho que, principalmente sem pauta, é melhor dos mundos, entendeu? Porque a gente pode falar de qualquer coisa, né? Eu acho que o papel de início de mudança começa por aqui. Começa com uma ação tipo vocês duas têm, de ter um local específico para escutar as pessoas, para entender as pessoas, para questionar as pessoas, para fazer o pessoal começar a pensar. Eu acho que a grande questão é tu tirar... Eu não gosto de usar essa palavra, porque zona de conforto é a melhor coisa do mundo, tu tá na tua zona de conforto. Mas para tirar as pessoas dessa zona de convivência que tá lá secular, que tá lá funcionando há décadas e que ela não tem mais um futuro tão brilhante como um futuro novo que a gente está montando. Então, acho que, primeiro, parabéns para vocês, né, pela essa iniciativa. Eu acho que a gente precisa de mais esse grupo de vocês para ter cultura cada vez mais sendo levada adiante, chegar no produtor, seja ele pequeno, médio, grande, uma visão que, olha, eu tenho futuro dentro da minha atividade, eu vou me manter no campo porque eu vou ter o meu sucesso no campo. Porque hoje ainda existe muito isso de, olha, eu nasci no campo, eu tenho que ir para a cidade para ganhar dinheiro. Não. Eu vou ganhar dinheiro no campo e vou fazer minha vida no campo porque tem condições de fazer isso. A gente tem condições de manter a predominância agro no Brasil, que é o maior produtor de alimento do planeta. E a gente tem que, de novo, bater no peito e dizer, eu produzo, eu faço isso. Eu mando mano. Caiu a conexão? Caiu a internet aqui. Estava até escrito lá já que a nossa conexão não estava legal. Eu vou... Ele tá entrando? Não. Se não, eu peço para ele só gravar essa parte final e mandar. Apareceu. Recording in progress. E voltou aí. Caiu a nossa conexão. Caiu. Foi a nossa aqui. Foi a nossa aqui. Caiu, que assim, a gente só pegou o teu início. E depois então ficou falando, eu vou te pedir desculpa. Vou repetir. Primeiro, o que eu tinha dito para vocês? Eu disse primeiro assim, parabéns pela iniciativa de vocês, tá? Eu acho que a mudança do aculturamento e dessa catequização, como eu disse, parte de iniciativas como a de vocês, que traz momentos de reflexão, momentos de pensamento, que tira, vamos dizer assim, da zona comum de como se pensa hoje para pensar um pouco diferente, né? Então eu acho que isso é o início de uma transformação no agro brasileiro, né? Que é essa vontade do diálogo, essa iniciativa de distribuir informação independente para quem, né? Porque eu acho que é aí que começa um processo de transformação realmente, para mostrar que aquele produtor hoje que está pensando que ele tem que sair da atividade dele, que ele tem que ir para uma área urbana para conseguir ficar rico, como dizem, ele tem que se manter na atividade dele, porque ele vai conseguir ter sucesso na atividade dele, que precisa ser tão valorizada hoje no Brasil, né? Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Gostaria de ter mais gente fazendo isso, entendeu? Fico muito feliz de vocês terem me convidado para conversar com vocês hoje. Como eu disse, um bate-papo sem pauta, um bate-papo sim, muito descontraído, muito aberto, né? A gente perguntou de tudo sem ter senões no meio. Eu acho isso genial nesse processo. Eu acho que por aí começa uma transformação da cultura dentro do mundo agropecuário, que é possível a gente falar tudo que a gente quer sem ter problema de ter retaliação, sem ter problema de estar falando que fulano pode não gostar, Beltrano pode não gostar. Vai ter sempre gente que não vai gostar, mas tem muita mais gente que gosta, muito mais gente que precisa, né? Se vocês quiserem me encontrar, pode me procurar lá no LinkedIn, que é minha rede profissional, só procurar lá por Aécio Flores. Tá lá todas as informações específicas, os projetos que eu trabalho, das iniciativas que a gente faz, né? A minha empresa também é a FS Tech, né? fstech.agr.br é o site, que é uma empresa de desenvolvimento de solução específica para o agro, né? Então a gente tem esse foco específico de desenvolver soluções para fazer essa virada que o agro tanto precisa hoje e dar essa transparência tão necessária para o processo, com foco sempre na rastreabilidade, seja de qualquer produto, né?
E eu reforço que vocês estão de parabéns. Muito legal a iniciativa, muito legal de ver mulheres de coragem como vocês duas, que estão aí dando a cara no computador e na rede social para mostrar que, olha, a gente tem voz, a gente tem capacidade e realmente a gente está transformando o processo de comunicação no meio agropecuário do país. Amém. Obrigada, recebemos com todo carinho. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, Aécio, pelo tempo. Além de agradecer, eu acho que a gente vai realmente encerrar com um chama na botina, né? Sim. Não só para você, Aécio, mas assim, especialmente para você por ter aceitado esse convite, né, nosso, de estar aqui com a gente conversando hoje, mas mandar um chama na botina para todo mundo do Rio Grande do Sul, porque vocês realmente mostraram e estão provando para o mundo o que é resiliência. Sim. Né? Sim. E porque também nós temos ouvintes daí do Rio Grande do Sul que acompanham sempre o nosso programa. Então, assim, esse Chama na Botina de hoje é especial para a turma do Rio Grande do Sul. E, claro, né, para o nosso povo daqui, do nosso Balsinha querido, do nosso Maranhão, e de todo mundo que acompanha aí toda essa programação. Deixar aqui o convite. Todas essas informações que o Aécio passou a respeito do trabalho dele, da empresa, LinkedIn, vai estar também na descrição do vídeo. Então, acompanha a gente, @Rede Agro Mulher Mais, se acompanha não só esse episódio, mas todos os nossos episódios, são mais de 200 episódios aí nas nossas redes sociais para você acompanhar entrevistas, né, de qualidade que trazem informação e conteúdo para você sobre o agro, sobre a vida, né? Nós temos um pouco de tudo aqui. Olha, Aécio, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui conosco. Até esclarecedor. Chama na botina. É tudo meu e fico à disposição de vocês quando precisarem. Só chamar. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, gente. Chama. Tchau. A Lavronorte é representante da marca John Deere, a maior fabricante de máquinas agrícolas. Lavronorte não apenas vende tratores e colheitadeiras, ela entrega a confiança de que cada cliente terá o suporte necessário para maximizar sua produtividade. É como se cada máquina fosse uma extensão do próprio agricultor, projetada para enfrentar os desafios do dia a dia com eficiência e precisão. Estratégias, segurança do trabalho e ambiental. É fundamental para garantir não apenas a proteção dos colaboradores, mas também a preservação do meio ambiente. É preciso adotar uma abordagem proativa, onde a prevenção é a palavra-chave. Isso envolve a identificação de riscos, a implementação de treinamentos e a promoção de uma cultura de segurança dentro da propriedade. Cordial Agro Seguros, financiamentos, consórcios. A Cordial Agro é uma empresa que se destaca no setor de seguros, financiamentos e consórcios, oferecendo soluções personalizadas para o agronegócio. Com um compromisso firme em atender às necessidades dos produtores rurais, a Cordial Agro proporciona segurança e tranquilidade, permitindo que os clientes se concentrem no que realmente importa, o cultivo e a produção. NS Bio Sustentabilidade se destaca por oferecer inovações sustentáveis voltadas para o controle fitossanitário de cultivos. A empresa busca integrar práticas que protejam as plantas e o meio ambiente. Focada em soluções sustentáveis, a NS Bio atua em diversas áreas, como agricultura, gestão de resíduos e energias renováveis, sempre buscando minimizar o impacto ambiental e promover a biodiversidade. Fazenda Laruna é um exemplo inspirador de liderança feminina. Essa abordagem encoraja outras mulheres, mostrando que é possível ter sucesso. A fazenda também pode servir como exemplo de boas práticas agrícolas, inspirando outros produtores a adotarem um método que beneficie tanto a produção quanto o ecossistema. A Agromina é uma empresa reconhecida pela sua excelência na produção e manejo de suínos, com um compromisso firme com a qualidade e a sustentabilidade. A Agromina se destaca em várias áreas, incluindo genética, nutrição e saúde animal, garantindo que seus produtos atendam aos mais altos padrões do mercado. Ao escolher os cortes da carne suína da Agromina, você está optando por um produto que combina qualidade, sabor e responsabilidade. Fazenda MS. A Fazenda MS é realmente uma referência em manejo de solo no Maranhão, sendo reconhecida por suas práticas agrícolas sustentáveis. A Fazenda se destaca por implementar técnicas que promovem a saúde do solo. Tré Mesa e Amor, sua referência em mesas postas. Foca em trazer um toque de satisfação e estimulação
estilo para a mesa posta, com louças e acessórios que garantem funcionalidade e estética, trazendo um toque especial e acolhedor para cada ocasião. Com um olhar atento aos detalhes, a marca se destaca na arte de criar ambientes que encantam e proporcionam experiências memoráveis. Hunter Assessoria, sua grife de investimentos e crédito. A Hunter Assessoria se posiciona como uma grife de investimentos e crédito, oferecendo serviços personalizados para atender às necessidades financeiras de seus clientes. Com abordagem focada em resultados, a empresa busca proporcionar soluções que vão desde a gestão de investimento até a consultoria em crédito, ajudando indivíduos e empresas a alcançarem seus objetivos financeiros. Microgel e biotecnologia. É uma empresa que atua na área de biotecnologia, focando em soluções inovadoras para o setor agrícola e ambiental. Os produtos da Microgel podem incluir biofertilizantes, inoculantes e outros bioprodutos que ajudam a otimizar o uso de recursos naturais, reduzindo a necessidade de insumos químicos e promovendo a sustentabilidade.